No Choque de Ideias vamos analisar o plano do Governo para apoiar a economia e as empresas e tentar perceber se pode resultar. São 60 medidas. Destaque para a redução do IRC, o Imposto sobre Lucros das Empresas, baixa de 21% para 19% já no próximo ano e deverá atingir os 15% em 2027. Para atrair talento, é proposta uma taxa única de IRS de 20% para não residentes. Outra das medidas deste plano é o compromisso do Estado de pagar aos fornecedores até 30 dias. É um pacote de medidas para estimular a economia. Uma apresentação que o Governo diz não ficar por aí. Nós não viemos ao Oliveira das Meias para apresentar mais um PowerPoint daqueles que infelizmente o país se habituou a ver. Eram repetidos mais coisa, menos coisa todos os anos, porque as coisas ficavam tudo na mesma depois de serem compiladas em apresentações. Os nossos PowerPoints são apenas a sistematização daquilo que são as nossas decisões, que são decisões concretas. Entre elas destaca-se a redução do IRC, o Imposto sobre o Lucro das Empresas. Passará dos atuais 21% para 19%, já em 2025. Depois baixa 2 pontos percentuais por ano, até atingir os 15% em 2027. Para as pequenas e médias empresas com lucros até 50 mil euros, a taxa reduzida de IRC, atualmente nos 17%, vai baixar até aos 12,5% em 2027. A sinalização da taxa de IRC muitas vezes mata à partida a consideração de localizar em Portugal os investimentos. Esta medida é uma medida que democratiza a competitividade fiscal e tem um âmbito na atração de investimento direto e tem uma virtuosidade nas PMEs que queremos justamente que cresçam mais. A redução da taxa de IRC terá um impacto direto na receita de 500 milhões de euros por ano, sem contar com os ganhos indiretos em investimento e noutros impostos. O Governo anunciou também que o Estado irá reduzir o prazo máximo de pagamento a fornecedores para os 30 dias. No que diz respeito ao IRS, será criada uma taxa de 20% para não residentes, com algumas profissões qualificadas, com um objetivo claro. Visa atrair talento que está hoje fora de Portugal e, portanto, só pode ter um impacto muito positivo nas contas públicas. Estamos a falar de pessoas que não residem hoje em Portugal, que virão trabalhar para Portugal também por causa deste regime, não apenas, mas também por causa desse regime, e com isso pagar impostos em Portugal, não apenas IRS, mas todos os outros impostos. Uma medida que não necessita de ser aprovada no Parlamento, ao contrário do IRC. O Governo está disponível para o diálogo. Nós falaremos com todos os partidos, que tem sido essa a nossa posição, e com todos os partidos procuraremos aprovar estas medidas. Será ainda transposta para a legislação nacional a diretiva comunitária que impõe uma taxa mínima obrigatória de 15% sobre empresas multinacionais com uma faturação anual superior a 750 milhões de euros. Vamos então ao Choque de Ideias com os economistas Ricardo Paes Mamedes e Pedro Brinca, que hoje se junta a nós a partir dos estúdios da RTP em Coimbra. Bem-vindos. Pedro Brinca, a pedra-toque deste plano é claramente a descida do IRC. É uma medida fundamental para relançar o crescimento económico, como defende o Governo? Eu creio que é uma medida importante. Precisamente, uma das razões foi apontada pelo Sr. Primeiro-Ministro, que de facto as taxas nominais de IRC são um mau cartão de visita. É verdade que depois as taxas efetivas são mais baixas, mas quer dizer, numa análise de potencial investimento e da capacidade de Portugal acolher esse investimento, é logo um número que assusta, porque se destaca pela negativa no que diz respeito àquilo que são outros países que até podem concorrer diretamente connosco nesta atração de investimento. Não obstante, eu até faço um pouco minhas as palavras do relatório do FMI, ou da declaração do FMI, que foi um tema que discutimos na semana passada, e que focava mais na questão da eliminação da progressividade do que apenas na redução das taxas. Porque a questão da progressividade, tendo um IRC em que, em função do volume de lucro, paga uma taxa marginal cada vez maior, é uma medida que promove a fragmentação do capital, que promove
à atomização do capital. E isto leva, de facto, à atomização depois das empresas. Aliás, esse é um dos grandes problemas que a economia portuguesa tem, é uma predominância muito maior de emprego em microempresas que criam relativamente pouco valor acrescentado. O valor acrescentado bruto por empregado numa microempresa são cerca de 23 mil euros. Se nós olharmos para o valor acrescentado bruto de um empregado de uma grande empresa, é quase 4 vezes superior, são 83 mil euros por empregado e, naturalmente, os salários também são mais elevados nas grandes empresas. Pois, precisamente, essa questão da progressividade foi uma questão que ficou completamente fora do que foram estas medidas. Creio que aí não se mexeu, e na minha opinião, erradamente, mas, não obstante, ainda assim, a descida da taxa do IRC acaba por ser uma Na verdade, boa, estas medidas são para já boa. apenas intenções, não é, Pedro Brinca? Porque, na verdade, Claro, a única aliás. coisa que temos neste momento é uma apresentação e um PowerPoint. Sim, aliás, eu até devo dizer mais, eu até acredito que este governo gostaria de mexer na progressividade, mas acredita que, do ponto de vista político, será, sem dúvida nenhuma, um beco sem saída. Ricardo Paes Mede, é fundamental descer o IRC para relançar o crescimento? É capaz de ter sido a pergunta que já me fez mais vezes ao longo dos vários anos deste e, portanto, sabe perfeitamente qual é a minha resposta e boa parte dos telespectadores que nos acompanham saberá também. Eu estou convicto que a descida do IRC é uma medida que é simultaneamente injusta e pouco eficaz. Ela é injusta porque nós já vivemos num sistema que é muitíssimo menos progressivo do que se julga, um sistema fiscal que é muito menos progressivo do que se julga. Porque em Portugal nós já temos uma situação peculiar de um grande peso do IVA. O IVA não é um imposto progressivo, é na verdade um imposto regressivo. É um imposto que a proporção de rendimentos que são dedicados ao pagamento de IVA por parte das famílias mais pobres é muitíssimo maior do que a proporção do rendimento que as famílias mais ricas dedicam ao pagamento do IVA. Nesse sentido, é um imposto que é regressivo, que penaliza os mais pobres e não os mais ricos. E, portanto, aquilo que os impostos diretos, como o IRS e o IRC, que têm algum nível de progressividade, fazem, é, para todos os efeitos, compensar de alguma forma esta regressividade que existe no IVA. O IRC é ainda por cima um imposto que há um conjunto muito restrito de empresas em Portugal que paga IRC, o grosso do IRC. E uma grande parte das empresas que não paga de todo ou paga muito pouco IRC, comparativamente. Uma descida do IRC significa, essencialmente, beneficiar esse pequeno grupo de empresas que pagam o grosso da receita de IRC. E, portanto, é também deste ponto de vista injusto. Mas do meu ponto de vista, ele tende a ser ineficaz para o tipo de propósitos que o Governo defende. E já agora também, creio eu, embora perceba o argumento do Pedro, também acho que o problema da dimensão das empresas não é por aqui que se responde. Embora a esse nível, e já lá iremos, há um aspecto que me parece positivo neste pacote de medidas, mas já lá iremos. Eu tenho dito sistematicamente, os investimentos de grande dimensão que arrastam a economia portuguesa, que são capazes de trazer tecnologia avançada, organização mais sofisticada, efeitos de arrastamento sobre produtores locais, ou aqueles investimentos que é preciso atrair para Portugal, que não são todos, há tipo de investimentos estrangeiros que não nos interessa investir. Nós não precisamos de mais investimento imobiliário em Portugal. Não precisamos, é um problema. Não é só em Portugal, em vários países, muitos estão a tomar medidas contra esse tipo de investimentos. Nós não precisamos de dar benesses fiscais a toda a gente, independentemente do que são as iniciativas empresariais. Ora, os grandes investimentos que criam emprego já beneficiam, já têm benefícios fiscais muito elevados, já praticamente não pagam este tipo de impostos, podem estar isentos de impostos durante muitos anos quando tomam as suas decisões de investimento. Portanto, a ideia de que a descida de IRC vai ser uma forma de aumentar brutalmente a atratividade da economia portuguesa não me parece correta. Eu não estou a dizer que é irrelevante baixar o IRC ou não baixar, não estou a dizer que é uma medida que se toma e não vai haver nenhum tostão de investimento também a mais que se faz sobre isto. Agora, se olharmos para a perda de receita, e já agora o Pedro é autor de um estudo que nos chama a atenção
para o facto de, mesmo com resultados otimistas sobre o impacto nos salários, no rendimento, na atividade económica, a perda de receita não se paga a si própria. Portanto, nós temos perda de receita, temos um aumento da injustiça do sistema fiscal e o impacto disso do investimento, eu não vejo motivos para pensar que para o que o investimento que interessa seja assim tão significativo. Pedro Brinca, como autor desse estudo, quer responder aqui num minuto a esta questão? Eu fico contente que o Ricardo tenha lido o estudo, obrigado. Convinha que ele também lesse a parte do estudo em que mostra que o IRC incide também sobre os trabalhadores. Eu li. Se formos às contas nacionais, percebemos que cerca de metade do valor acrescentado é distribuído entre os proprietários das empresas e a outra metade para os trabalhadores. Naturalmente, se isto for valor acrescentado que fica nas empresas, variará naturalmente em função do setor e da capacidade negocial dos trabalhadores, mas o que é certo é que Portugal, a zona euro, vive no nível mais baixo de desemprego da história, da sua história. Portugal não está no nível mais baixo de desemprego da sua história, mas está num dos níveis mais baixos. Esta seria talvez uma altura em que, em média, o poder negocial dos trabalhadores até seria maior, analisando por essa dimensão. Por isso, quer dizer, e é um conceito da literatura, isto não é propriamente uma coisa muito exótica. E depois também gostava de dizer que isto não é propriamente uma benesse fiscal, porque se nós pensarmos no que é a taxação sobre as empresas em Portugal e nos blocos económicos em que se integra, isto não é uma benesse, isto é uma diminuição de uma enorme penalização que as empresas têm em Portugal relativamente àquilo que são os outros espaços económicos com quem concorrem. Depois de lembrar também que em Portugal não há grandes empresas, essa é outra. Ou seja, quando nós fazemos uma análise do tecido empresarial português, nós não podemos olhar para os números das empresas. Isso não diz nada. Quer dizer, eu sou capaz de, em 5 minutos, abrir 5 empresas. E elas vão para as estatísticas e contam muito pouco. 96% das empresas em Portugal são microempresas e, se calhar, para aí 10% delas nunca fizeram nada. Ou seja, o que interessa é olhar para a distribuição das empresas em função do emprego. E nós aí temos uma imagem que é extremamente clara. 44% do emprego em Portugal está precisamente em microempresas, que criam apenas 21% do valor acrescentado bruto do país. Ora, as grandes empresas absorvem apenas 22% do emprego, mas criam 39% do valor acrescentado bruto. Eu volto a lembrar uma estatística que dei há bocado. O valor acrescentado bruto do empregado numa grande empresa é de cerca de 83 mil euros, quase 4 vezes mais que os 22 mil euros de valor acrescentado bruto, em média, por empregado numa microempresa. Estes números e esta distribuição está muito afastada daquilo que é a realidade europeia. Há muito mais emprego em grandes empresas nos outros países da União Europeia, na média. Aliás, eu fiz um exercício na semana passada em que, se nós conseguíssemos ter a distribuição, mantendo obviamente os valores acrescentados brutos por empregado, dependendo do tamanho da empresa, mas se nós conseguíssemos ter a distribuição de emprego por tamanho de empresa, ou seja, tirar emprego das micro para meter nas macro, nas grandes empresas, usando aqueles valores acrescentados brutos que eu referi, o PIB em Portugal seria cerca de 16% superior. Nós estaríamos a 92% ou 93% do rendimento médio comunitário em paridade de poder de compra. Ultrapassávamos a Espanha largamente, estaríamos relativamente Pedro Brinca, Itália. mas as empresas não crescem só porque se deixa o IRC. O Governo também tem neste plano... Claro. Medidas para dar dimensão às empresas. Desse ponto de vista, partilha que também é uma boa prioridade? E para terminar? Lá está. Vamos lá ver. O ganho de escala, quer dizer, traz realmente essa maior capacidade de criar valor acrescentado. Há aqui um conjunto de medidas que visa promover a concentração das empresas, a diminuição dos custos com as fusões e aquisições. Tudo isso creio que é positivo e não se ficam por aí as medidas positivas que este programa traz nesse aspecto. Tem a questão dos apoios à capacitação, à atração de talento. Esta medida, por exemplo, que estávamos a falar há bocado, que tinha a ver com uma espécie de novo residente não habitual. Mas já lá iremos, se tivermos tempo, já lá iremos. Pronto, ok. Então, antes de ir aí... Só a questão aqui da dimensão das empresas, portanto, é uma coisa que vê com bons olhos.
Sem dúvida, aliás, quer dizer, é o ganho de escala e a capacidade de concorrer nos mercados internacionais, precisamente no setor dos bens transacionáveis, onde as empresas portuguesas têm aquela pressão competitiva para serem mais eficientes, mais organizadas, mais produtivas, para melhorar o seu produto, para inovar. Quer dizer, são este tipo de empresas e de lógicas empresariais que nós temos que premiar. E neste momento aquilo que nós temos é precisamente um sistema que vai completamente ao contrário. E não é só na parte fiscal, nós podemos pensar na parte laboral, podemos pensar na parte de compliance, peço desculpa pelo estrangeirismo, noutras dimensões. Quer dizer, à medida que uma empresa cresce, os custos de contexto crescem também de forma desproporcional. E isto não é um ambiente económico que seja favorável a uma melhoria deste estado de coisas. É uma das coisas positivas deste plano são as medidas para, no fundo, dar dimensão às empresas em Portugal? Não é tanto dar dimensão às empresas em geral, porque, quer dizer, nós gostamos muito de dizer estes números, que há 99% de PMEs, há 96% de microempresas. Esta realidade não é assim tão diferente do que se passa na generalidade dos países do sul da Europa e nem sequer é assim tão diferente do que se passa na maior parte dos países da Europa. Porque nós não devemos olhar precisamente para os números, O problema em Ricardo. Portugal é que Devemos nós olhar temos... para o peso no emprego. O problema fundamental em Portugal é que nós temos poucas empresas de grandes dimensões. Não é tanto o peso das muito pequenas. Haverá sempre muito pequenas empresas. Não é suposto um cabeleireiro ter 100 empregados. Não Nem um devemos café ter de esquina. tantos cabeleireiros. Pedro, Portugal agora é o sou segundo eu. país Agora sou da eu. União Deixa-me lá Europeia com a falar, maior se faz favor. percentagem da Sim. força de trabalho em cabeleireiros esteticistas. Certo, Segundo país da Europa. deixa-me lá acabar de falar agora. Portanto, o problema em Portugal não é tanto a quantidade de empresas muito pequenas ou a proporção de empresas muito pequenas, é relativamente à ausência de empresas de grandes dimensões. Nós comparamos, por exemplo, o PSI 20, as principais empresas cotadas na Bolsa Portuguesa, as principais empresas cotadas na Bolsa dinamarquesa. A Dinamarca não é conhecida por ser um país de grandes empresas, até que é conhecido por ser uma economia com pequenas e médias empresas. No entanto, as empresas que estão cotadas nas bolsas... ou 7 maiores empresas portuguesas o Pedro não me quer deixar falar hoje. As 30 empresas que estão cotadas na Bolsa dinamarquesa têm para aí 15 empresas que são grandes players mundiais nos seus principais setores. Mundiais, players mundiais. Não são empresas de construção ou bancos nacionais, são empresas mundiais ou distribuição, empresas mundiais nos seus principais setores. Há uma parte deste programa do Governo que eu acho positiva. Há ali uma preocupação com as chamadas mid-caps, empresas. Nós temos empresas que já não são classificadas como pequenas e médias empresas, deixam de ter acesso a determinado tipo de apoios, mas que ainda não são empresas de grandes dimensões à escala mundial. E nós precisamos de ter a preocupação sobre como impedir que essas empresas deixem de querer ser grandes para continuarem a beneficiar dos apoios às PMEs. E isso é um desafio que eu acho que o Governo transmite, que percebe bem neste documento. E há outras coisas importantes que muitas delas nem se dá por isso. Por exemplo, ao nível da gestão dos fundos europeus, há uma coisa que a maior parte das pessoas lê e não sabe o que é a ideia de nós termos custos simplificados na gestão dos fundos. Há uma série de pequenas medidas que não mudam o país de um momento para o outro, mas que facilitam muito a vida das empresas mais dinâmicas em Portugal. Dito isto, eu acho que há aqui... Para concluir, Ricardo. Bom, ainda não consegui dizer o mais importante, que é algumas contradições cruciais que existem neste documento. Há uma primeira muito óbvia, que é, supostamente, a ideia de baixar o IRC, baixamos o IRC, mas vamos começar a eliminar o excesso de deduções e benefícios fiscais. É o contrário. Este documento baixa IRC e, por cima disso, dá mais benefícios fiscais, mais isenções fiscais, portanto, não torna o sistema fiscal mais simples, como era supostamente a vontade do Governo. E outra contradição, que é ainda mais marcante, é temos ouvido um discurso a dizer o Estado não deve selecionar, o Estado deve tomar medidas transversais. E depois olhamos para aqui e 40% das medidas, ou seja, 24 em 60 medidas, são dirigidas a dois setores, que é 17 para o turismo e 7 para o mar. Em que é que ficamos? Selecionamos ou não selecionamos? Porque se temos 40% das medidas para dois setores, é porque estamos a selecionar. Isso faz-nos perguntar porquê é que estamos a selecionar estes setores? Porque não outros. Claro, o turismo e o mar são muito importantes. Não temos outros setores importantes onde seja necessário ter políticas... Pedro, Rui, deixa-me só terminar, mesmo o último tópico. Há uma grande expectativa que é criada neste documento, que é a referência à indústria 2045. Que é a primeira vez que vem desta área política a sinalização da vontade de ter uma política industrial em Portugal. Neste momento,
neste documento, ela não é mais do que enunciada. E eu digo com toda a sinceridade que vejo com grande expectativa o que possa vir daqui. Pedro Brinca, partilha destas preocupações? Sim, a questão da complexidade, sem dúvida, a questão da especialização ou desta manifestação de intenção de ter uma política industrial, eu sou sempre um pouco suspeito, porque de boas intenções está o inferno cheio e depois das boas intenções à execução há um mar de problemas que são históricos e podem trazer enormes ineficiências e problemas. Nesse sentido, eu se calhar estou aqui numa área um bocadinho oposta àquela que o Ricardo destaca, e que o Ricardo estaria mais favorável, de facto, a estas políticas mais especializadas. Eu concordo que, no limite, se elas fossem bem feitas e bem desenhadas, bem pensadas, bem implementadas, poderiam ter um impacto positivo. O problema é que são muitos bens numa organização, numa entidade, que tipicamente não é conhecida por fazer bem. E isso preocupa-me um pouco. No que diz respeito ao pacote como um todo, creio que também que algumas medidas, quer dizer, está aqui uma inflação de números de medidas. Começámos pelo programa da construção, da habitação, que também tinha para aí acho que 30 ou 40, agora o da economia terá 60, não sei se o próximo terá 80. Quer dizer, está aqui uma clara inflação em que às vezes há 3 ou 4 ou 5 medidas, quer dizer, que em termos de número parece que somam muita coisa, mas quer dizer, todas juntas podiam ser descritas numa só medida. Por exemplo, o Primeiro-Ministro falou, nas declarações que nós ouvimos na peça antes que motivou agora este choque de ideias, o Primeiro-Ministro a dizer que estas medidas eram uma espécie de agenda das medidas que o Governo propõe e que vai registando. Ora bem, uma delas, quer dizer, não tem nada a ver com o Governo, que é a transposição dos 15% de taxa efetiva mínima para os grandes grupos nacionais e multinacionais que se instalem em Portugal. Quer dizer, isto é uma diretiva comunitária que vai ser transposta, porque somos obrigados a fazê-lo, para o ordenamento jurídico E num minuto, português, Pedro, num minuto, e mesmo num minuto, porque já não temos muito tempo, 20% de IRS para não residentes é uma medida lógica para atrair talento para o país? Já há pouco referiu essa questão, queria agora ouvi-lo sobre isso. Eu tenho aqui dois chapéus, se quiser. Um é o chapéu de economista, o outro é o chapéu de cidadão português. Como economista, concordo, quer dizer, eu percebo que isto é investimento em capital humano que vem para Portugal e que com ele também traz capital físico, porque as pessoas, principalmente as mais qualificadas, que podem vir para Portugal beneficiar destes esquemas, passa a palavra, trazem com elas conhecimento, trazem com elas riqueza, trazem com elas poder aquisitivo, trazem com elas um conjunto de coisas que podem beneficiar a economia, mas este é o chapéu do economista a falar, o chapéu do Pedro Brinca cidadão, quer dizer, isto são regimes preferenciais que tipicamente vão beneficiar pessoas que vêm de fora. Quer dizer, e o cidadão português, tipicamente, quer dizer, continua a pagar isto tudo e taxas marginais muito mais altas, parece-me do ponto de vista moral, parece-me imoral a medida, não é? Não é uma medida que eu politicamente apoio e que sou frontalmente contra, lá está, enquanto cidadão, do ponto de vista económico, percebo que traz alguns benefícios. Agora, o que é bom lembrar é que a economia está ao serviço da política, no sentido que a economia é uma ferramenta que deve ser usada em função daquilo que são os princípios e os valores dos portugueses e dos residentes em Portugal. E, nesse sentido, votarei sempre contra medidas deste género. Ricardo Paz Amede, 20% de IRS, também tem 2 chapéus? Para os não residentes, também tem 2 chapéus ou é contra a medida? Poderia ter 2 chapéus, só não tenho, porque eu não tenho evidência nenhuma da eficácia de medidas desta natureza. E, portanto, nós não podemos dizer simplesmente que as leis da economia nos dizem que se baixarmos os impostos atraímos as pessoas que mais nos interessam. Podemos correr o risco, uma medida já agora, porque também o mesmo Estado que pode errar quando faz política fiscal, quando faz política industrial, quero dizer, também pode errar quando faz política fiscal. De resto, também pode errar quando faz política de defesa, de segurança pública, de infraestruturas, de educação, de saúde. E na maior parte destes casos nós não queremos que o Estado deixe de fazer estas coisas. Não, mas se atraís já estás a ganhar, Ricardo. E, portanto, há sempre esse problema. E o problema com uma medida destas é quem é que são exatamente as pessoas que se querem atrair e porquê? E porquê é que nós precisamos de isenção fiscal para as atrair e não as conseguindo atrair de outra forma? O enunciado desta política, eu acho que é interessante ponderarem-se formas de atrair pessoas altamente qualificadas para Portugal. Agora, há pessoas altamente qualificadas que se vêm trabalhar para empresas que têm condições para lhes pagar salários elevadíssimos, eu creio que elas não precisam de mais isenção fiscal para o fazer.
E, portanto, acho que há limites e acho que o problema desta medida, para mim, fundamentalmente, como de resto muitas das medidas que aqui estão, é que elas não estão suficientemente fundamentadas, suficientemente explicadas nem detalhadas. Portanto, vamos ter de ver qual vai ser... Algumas destas medidas também ainda têm que passar pelo Parlamento e, portanto, podem sofrer... Em política pública o diabo está mesmo nos detalhes e, portanto, sem vermos os detalhes, às vezes é muito difícil nós pronunciarmos sobre a bondade dessas medidas. Ricardo Paes Medes, Pedro Brinca, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Obrigado. É tudo. Pode rever este programa em RTP Play e ouvir este choque de ideias em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.